Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, que Deus nos abençoe e essa bênção possa trazer para nós nem sempre o que de imediato nós imaginamos precisar, mas aquilo que Deus quer para nós. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes uma coisa é o que nós queremos, outra coisa é o que Deus quer nos dar. Desafio você a abrir seu coração para acolher e receber aquilo que Deus quer te dar e não aquilo que você quer. Gostou do desafio? Se for possível, aceite esse desafio. Você terá uma experiência muito mais profunda de Deus, sobretudo do amor de Deus. Peçamos a Nossa Senhora para nos acompanhar nesse encontro, ela que vem com o Espírito Santo como esposa fidelíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam bem-vindos mais uma vez, você que chegou no nosso canal agora. Obrigado por se inscrever. Se possível, ative o sininho para receber as notificações e assim mergulhemos a cada dia. Vamos a cada dia ao encontro de Jesus. E hoje, nesse encontro, nós vamos deparar com uma realidade que não é nova, mas eu peço que você acompanhe esse vídeo até o final para que você compreenda o passo a passo de uma ação de Deus na história da humanidade, consequentemente na nossa vida pessoal também, e peço que você observe o que Deus tem feito conosco. Disse Jesus nesse texto que eu deixo aqui na descrição, conforme você vê aí até mesmo a passagem de João. Minha carne dada para a vida do mundo. Minha carne dada para a vida do mundo. Veja bem, não havia morte no princípio. Aqui eu estou falando do princípio mesmo, lá da história da criação. No princípio havia apenas a vida, não havia morte. Logo, a morte entrará no mundo. Por isso, Jesus vai dizer que ele dá da própria carne dele para a vida do mundo. E nós queremos mergulhar nessa palavra de Jesus para a gente entender o que é esse efeito, pelo menos um pouco, não é? Daquilo que nosso Senhor tem feito conosco através da Eucaristia. É disso que ele está aqui falando. Nós temos dois alimentos, estamos diante de dois alimentos. O alimento que é apresentado por Deus nos traz a vida. O alimento que nos é apresentado por Satanás nos traz a morte. Esse princípio é preciso a gente já ter em mente também, que Deus alimenta a nossa vida. E a proposta que Deus nos traz sustenta a nossa vida. Satanás traz um alimento que leva à morte. E aí esse alimento está contido na sua proposta. E tudo aquilo que ele quer, que vai contra, claro, tudo que ele quer é contrário ao que Deus quer. Por isso o alimento que ele oferece é um alimento que mata. Aqui é o primeiro contraponto, porque a carne de Jesus é para dar vida ao mundo. Ou seja, a proposta de Jesus, ele mesmo é para dar vida ao mundo. Enquanto que o inimigo da salvação propõe-nos a morte. No princípio, todas as pessoas viviam em Deus, nele e por ele. Não existia o problema da existência, o problema existencial.
A busca, por exemplo, pelo sentido da vida, não havia isso, porque Deus era tudo em tudo, inclusive, claro, a natureza e também todas as pessoas. E esse ser de Deus, essa presença de Deus em todos de um modo pleno, naquilo que é possível, deixava com que as pessoas vivessem nele, por ele e para ele, de modo que não havia, então, nenhuma negatividade, não havia nenhum tipo de infelicidade. E a vida tinha ali encontrado, sim, um sentido pleno. Por isso que quando Satanás introduz a morte no mundo, a vida passa a ter o seu sentido obscurecido e com um acesso mais difícil. Então as pessoas vão buscar o sentido da vida, porque aquilo que antes estava fácil e acessível já não estava mais, já não está mais fácil e acessível. O alimento de Satanás, o pecado, rompeu esse acesso. Então, Deus viu que a única maneira de devolver a vida ao ser humano seria ele mesmo se dar como alimento. De vários modos e maneiras, se você pegar a história do Antigo Testamento, a história da salvação, você vai ver as tentativas de Deus para resgatar o seu povo. E sempre o alimento maléfico prejudicou essas tentativas do homem de retornar a Deus. E aí Deus compreende assim, não, a única maneira que o meu povo, que é a minha imagem e semelhança, a minha obra-prima, voltar para mim é alimentar-se da minha própria vida, alimentar-se da minha própria carne. Por isso Jesus vai dizer que o mundo vai comer desta carne. E quem comer terá vida eterna. Veja bem, aquela vida que antes estava barrada, havia se tornado inacessível, ela é possível. É possível nós voltarmos àquela vida se nós nos alimentamos da própria vida, assim a Eucaristia. Eis aqui a questão. Se alimentar da própria vida é voltar à vida como Deus planejou. Para nós compreendermos isso, eu quero trazer aqui algumas imagens para a gente entender. Você conhece o pelicano? O pelicano é aquele pássaro que, quando ele não consegue alimentar os seus filhos, ele rasga o próprio peito e dá da sua própria carne para que os filhos comam e vivam. Quem é que faz isso? Quem é que abre o seu peito ali na cruz e dá a sua própria carne, o seu sangue para alimentar os seus filhos? Jesus. E aí, porque esse é o único alimento que realmente pode nos dar a vida, pode nos salvar, já que as outras opções, aquilo que Satanás propõe, não alimenta para a vida, mas alimenta para a morte. Eu vou refletir aqui. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não somos deuses, somos imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, nós precisamos de um alimento salutar, de um alimento nobre, de um alimento celeste. Por isso Deus dá dele mesmo para nós comermos. Isso é a Eucaristia. Guarde isso no seu coração. Porque Deus dá de si mesmo para que você coma.
porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então você deve se alimentar de Deus para ter a vida, porque a vida só existe em Deus. Entenderam? Porque então é forte o ataque do inimigo para que estejamos longe da Eucaristia? Porque a Eucaristia é o alimento que nós necessitamos. E é o que realmente nos sustenta, porque é pela Eucaristia que nós retornamos para Deus para viver nele, por ele e com ele. Isso só se dá pela Eucaristia. Para a gente entender, se você for olhar aí o reino animal, o pavão, ele é tão bonito, né? O pavão ele é tão bonito. Para que o pavão fique bonito daquele jeito, ele se alimenta. Não é só com o milho ou essas coisas que a gente conhece, mas ele prioriza insetos. E isso contribui para aquela beleza dele. Lá na Bahia, na região onde eu nasci, tem um tipo de garça cor-de-rosa, um rosa mais avermelhado, muito linda. Aquele tipo de garça não é branca, como as outras garças que nós conhecemos. Sabe por que era daquela cor? Porque ela se alimenta de um tipo de molusco do mangue que dá aquela tonalidade, dá aquela beleza para ela. Não precisa dizer aqui que Satanás é feio, mas eu preciso dizer que para a beleza de Deus resplandecer em você, que essa é a sua verdadeira beleza, é preciso que você coma o pão da vida. Coma o pão da vida e deixe a sua vida se transformar pela Eucaristia. Isso é fantástico, isso é fantástico. E como é bonito a gente compreender que Ele, sabendo que não podemos ter a vida fora dele, se dá para nós na Eucaristia. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por acompanhar, compartilhar esse vídeo e aí nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp. Deus lhes pague, Deus abençoe.